Boa noite, Matheus, seja bem-vindo. Boa noite, Cláudio Honor. Boa noite, Selma, Kelly, Maria das Graças, Marcileia, Reinaldo e Cecília, muito boa noite. Andréia, seja bem-vinda, Andréia. Boa noite, Selma, Kelly. Boa noite, Paulo Henrique. Joana também, seja bem-vinda. Eveline. Patrícia. O Alisson, seja bem-vindo, Alisson. A Leda. Maria Aparecida, seja bem-vindo também, boa noite. Vamos então iniciar os nossos estudos. Boa noite, Helena, a William, a Ângela, a dona Guilmar também, seja bem-vinda. Ricardinho, boa noite. Gente, vamos então iniciar as nossas reflexões de hoje, elevando o nosso pensamento, principalmente elevando o nosso pensamento ao nosso mestre amado e querido Jesus, para que Ele nos auxilie nesses instantes, a sentir, a captar as energias oriundas do mais alto, energias estas capazes de nos fortalecer, vibrações capazes de nos abraçar, sobretudo, nos consolar e aquecer o nosso coração, em especial, para que nós ampliemos cada vez mais dessa fé que cada um de nós possuímos, como uma chama talvez ainda pequena, como um grão de mostarda, mas que depende de nós ampliarmos, que depende de nós buscarmos a certeza para que a fé se transforme num sentimento constante a guiar os nossos passos nessa trajetória rumo à nossa felicidade e à perfeição. Tenhamos fé. Tenhamos sensibilidade, sobretudo, equilíbrio para seguir com o nosso progresso. E hoje, um companheiro nosso que faz parte aqui desses nossos estudos, Flávio, pediu para que nós também lembrássemos e fizéssemos uma oração, porque o seu pai sofreu um acidente de bicicleta, e que nós pudéssemos, nas nossas orações, incluí-lo, pedindo para que os médicos que vão atendê-lo possam e consigam auxiliar dentro das próprias leis universais. Mas, com a presença da espiritualidade, a gente sabe que nada sai daquilo que está programado pela própria providência divina, mas que ele e a família seja abençoada e amparada, e que os médicos também estejam assistidos pela espiritualidade para conseguir atingir o objetivo. Dará tudo certo, Flávio, fique tranquilo. Bem, meus queridos, nós estamos hoje, dia de quarta-feira, é exatamente o dia de nós estudarmos um pouco mais sobre a Gênese. A Gênese que nós estamos exatamente vendo e identificando neste processo de criação do nosso planeta, estruturação do nosso próprio corpo e, especificamente nessa primeira parte, estamos trabalhando
na criação, ou como co-criadores em plano maior, estamos trabalhando e tentando identificar como foi montado e criado o nosso planeta e como que nós podemos entender um pouco as leis que o regem. No nosso último encontro sobre a Gênese, nós fizemos um breve estudo sobre a história. O estudo sobre um pouco da história da ciência, em especial daqueles emissários que tinham a responsabilidade de ir aos poucos revelando esta verdade no que diz respeito a estas criações. Até então que nós não estávamos ainda muito bem adaptados e compreendidos. Aliás, como a gente identificou, ainda hoje existem muitas polêmicas no que diz respeito a todo esse processo da criação. Nós temos os criacionistas e os evolucionistas que se debatem, não querendo um aceitar o outro, em especial duas alas mais radicais. E nós hoje, sobretudo um pouco mais experientes nessa existência, podemos assim dizer, nós também temos algumas dificuldades, inclusive em aceitar determinadas leis, determinadas regras, determinados princípios desta própria evolução, porque muitas das vezes nós não conseguimos entender. E para a nossa própria mente é muito mais fácil nós nos reportarmos à Bíblia, que Deus criou dessa forma, que aí a gente não precisa fazer nenhum tipo de esforço. Deus criou o mundo assim, então tá, beleza, ele foi lá e criou, acabou. Agora, se eu tiver que estudar para tentar descobrir, aí já complica um pouco. E inclusive, hoje, nós vamos tentar identificar, é lógico, nós não vamos aprofundar, mas tentar identificar aquilo que Kardec trouxe aqui na Gênese, sobre 3 pontos: o espaço, o tempo e a matéria. Nós vamos tentar falar sobre os 3. Mas a gente sabe que quando Kardec, em especial, escreveu sobre este tema, e nós vamos identificar muito na Revista Espírita de 1862 e 1863, através de textos que foram assinados pelo Espírito de Galileu, e que foram também prefaciados, ou foram, podemos assim dizer, revistos por Camille Flammarion, a gente já fala um pouquinho deles. Kardec elaborou parte dessa uranografia geral em cima das suas próprias, dos seus próprios conceitos, daquilo que ele sabia, e ele mesmo chega a colocar, podemos assim dizer, um ponto de interrogação, porque com certeza não era a sua área e teria sim uma certa dificuldade em repassar, e sobretudo, pelo grande avanço e progresso da própria ciência, ele identificou que continuaria a crescer e sobretudo a serem elaboradas novas equações, a serem elaborados novos princípios, a aparecerem novos conhecimentos, em especial sobre o espaço e o tempo. Nós tivemos depois a teoria da relatividade de Einstein, que mudou um pouco essa questão e essa relação de espaço e de tempo em cima daquilo que nós estávamos acostumados, mas que, vocês fiquem tranquilos, eu não vou aqui me atrever a querer explicar para vocês sobre a teoria da relatividade. Não, a gente vai falar, comentar algumas coisas, mas nós não temos ainda, infelizmente, o conhecimento suficiente para debruçarmos em cima dessa teoria para a gente tentar entender. Por isso, é o que eu disse, muitos de nós ficamos mais presos à teoria criacionista. Não, Deus pegou e Deus criou, então tá tudo assim. Tá bom, vamos acreditar nisso e pronto, Deus é todo poderoso. E aí nós nos eximimos de estudar e de tentar entender como as coisas acontecem. Então, para os jovens hoje, claro, é muito mais fácil eles trazerem essa própria ciência, ou melhor, como eles vêm com a ciência, seria mais simples trazer o espiritismo para juntar-se a essa ciência e aí sim, eles seguirem a sua trajetória, a sua caminhada. Mas para nós, um pouco mais experientes, é meio complicado nós pegarmos e tentar trazer a ciência para dentro da religião. Por quê? Porque nós vamos ter que correr atrás de muitos conceitos que infelizmente foge e escapa. E às vezes escapa até a nossa própria capacidade de raciocínio. A gente fala, opa, peraí, não aguento mais. Ou como dizia o Chico, quando ele estava naquele passeio com o Emmanuel, que eu já contei aqui, mas só para a gente repetir, para ilustrar,
naquele passeio com Emmanuel, que ele saiu para ir ver um pouco do universo, não tardou, aí ele pediu: opa, Emmanuel, será que a gente pode voltar para casa? Eu estou doidinho para voltar para minha cozinha e tomar um cafezinho. Porque se o próprio Chico não conseguiu suportar algumas dessas verdades, simplesmente sendo levado e conduzido a enxergar um pouco desta infinitude, imaginemos nós, que não temos ainda estrutura moral e emocional suficiente. É claro que nós vamos ter dificuldades. Então, nós vimos um pouco dessa história da nossa própria ciência, daqueles emissários que vieram trazendo as suas revelações. E dentre essas revelações, nós vimos Ptolomeu, que manteve a sua teoria durante quase 6 séculos, que era aquela que o universo girava ao redor da Terra. E aí depois, em especial quando Galileu Galilei inventou o telescópio, a gente já começou a mudar. E nós começamos a mudar não tem muito tempo. Pouquíssimo tempo para cá, questão de 200, 300 anos de história. Ah, muitos vão dizer, mas peraí, 200, 300 anos de história, mas isso é muita coisa. A gente vai ver quando estivermos estudando um pouquinho da própria questão do tempo, que isso não representa absolutamente nada. E mesmo que fosse, tá, você vai analisar 200 e 300 anos, quantas encarnações nós conseguiríamos num intervalo como esse? É lógico que não existe uma regra, mas provavelmente, no máximo, 1 ou 2 encarnações. Que não seria tempo suficiente para nós assimilarmos todos esses conceitos. E, não sendo tempo para assimilar todos esses conceitos, nós, segundo as informações do próprio Jung, nós iríamos trazer muitos arquétipos. Principalmente, nós iríamos trazer dentro do nosso inconsciente coletivo aquelas informações lá de trás. Inclusive, hoje, eu tenho certeza que se vocês perguntarem para a maioria das pessoas, elas ainda vão, numa concepção assim muito pessoal e íntima, preferir acreditar que a Terra continua ainda sendo o centro do universo, ainda que seja por uma questão religiosa. Olha, eu não quero me arvorar nessa questão científica. Eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia e com certeza a Terra é o centro. Ou seja, foge. Mas é por quê? Porque isso está no nosso próprio inconsciente coletivo. Então é um pouquinho delicado para nós aprofundarmos. Por isso que a gente fez um pouco dessa viagem e Kardec vai trazer justamente na Gênese um pouco desta história. Nós, infelizmente, ainda precisamos nos debruçar um pouco mais sobre a lei do progresso que rege o mundo, que rege o universo. O nosso, ou pelo menos a nossa visão de progresso, infelizmente ainda é muito limitada. Limitada? Por quê? Porque nós tivemos um Cristo que viveu há 2000 anos e, de acordo com os costumes daquela época, nós também limitamos a própria capacidade do Cristo. Assim como nós limitamos a capacidade de Deus. Por isso que teve que vir a ciência e, como diz o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, precisou da ciência se aliar à religião para nós começarmos a ampliar o nosso conceito de Deus. E você ampliando o conceito de Deus, você vai ampliar também, pelo menos essa visão geral que nós temos do ser mais perfeito que pisou no nosso planeta. Para aí sim, nós começarmos a ter uma noção maior daquilo que nós conhecemos como infinito, daquilo que nós conhecemos como eternidade. Mas para isso, nós precisamos avançar. Precisamos avançar onde? Precisamos avançar inclusive na própria estrutura da criatura humana, como nos diz Divaldo, através, ou melhor, Joana de Anjos, através do Divaldo. Coisas que ainda nos diferenciam dos animais, porque nós estamos mais próximos do que distantes deles. A nossa proximidade com eles, infelizmente, não nos deixa fugir dessa parte do nosso cérebro, que é o arqueocórtex, que está ligado justamente mais por eles. Mas nós já ultrapassamos, ou deveríamos ultrapassar, a era da personalidade, a era da sintonia ou da identidade, a era do conhecimento, porque nós já estamos na era da consciência. E eu sou capaz de garantir para vocês que nós ainda não vencemos a primeira etapa, que é a da personalidade. E, é claro, a da sintonia ou da identidade, do conhecimento, que foi justamente nessa época de Kardec que nós já deveríamos estar um pouco mais avançados. E, é claro,
a própria era da consciência, nós vamos ter sim dificuldades de entender e de assimilarmos muita coisa. Mas isso faz parte da lei do progresso. A ciência progride, nós também precisamos progredir, mas infelizmente nós nos encontramos ainda estacionados. Muitos de nós, agora que nós estamos tendo a oportunidade de puxar um pouco a nossa própria orelha, para a gente abrir os olhos e também despertar. Vamos ouvir mais e enxergar melhor tudo que está à nossa volta, para aí sim nos aprofundarmos, sobretudo nessas questões relativas ao progresso. Nós temos que quebrar muitos desses paradigmas, nós temos que eliminar esses obstáculos. Como temos estudado bastante, o Paulo em várias lives aí, Paulo que participa aí conosco, sempre falando dessa questão da fé, para justamente eliminar as montanhas que ainda servem de obstáculos para estes conhecimentos. E a questão da uranografia geral, ela vai justamente esbarrar nisso, tá? Então, primeiro tópico, Kardec vai falar do espaço. Então, nós vamos repetir. Primeiro, esse texto, assim como essas informações, Kardec tirou muito dessas comunicações atribuídas ao espírito de Galileu. Então, elas vão ter um cunho também científico, e Kardec tentou interpretar e, podemos assim dizer, traduzir na nossa linguagem. E eu vou tentar também deixar aqui de uma forma mais simples e mais tranquila aquilo que ele escreveu. Repito, não vou me aprofundar muito no que nós temos de conhecimento hoje. Pelo menos aqui nesses nossos estudos não. Para nós não complicarmos, para a gente manter o nosso pé no chão. E como nós dissemos, quem foi Galileu? Galileu Galilei é justamente o principal cientista responsável para revelar à humanidade que o universo ele é infinito. Que essa história de que a Terra está no centro do universo, não. Isso era conversa para boi dormir, ou para de alguma forma determinadas seitas ou religiões dominarem os povos. E se, arvorando na condição de representantes da divindade, eles poderiam determinar, então as coisas vão ser assim ou vão ser assado. Não, acabou. Ele mesmo, vocês sabem que foi obrigado a chegar e a se retratar daquela informação dele de que a Terra não era o centro do universo. Para evitar confusão, ele falou, não, beleza, tal, eu retrato sim, a Terra é o centro. Pronto. Saiu dali, ele já falou, opa, mas não é bem assim não. Então ele foi um dos grandes emissários, conseguiu nesse processo de invenção do próprio telescópio mostrar através dessas lentes, sobretudo, o macrocosmos, para a gente começar a avançar nestes conceitos, tá? Nessas informações. E quem foi Camille Flammarion? Camille Flammarion, que Kardec também cita, inclusive na notinha de rodapé do início desse capítulo, era um astrônomo da sua própria época. Era também uma pessoa cética, porque a princípio os cientistas tinham muito isso com eles. Por quê? Olha, se eu me misturar com a igreja, se eu mantiver o meu pensamento dentro daquela noção religiosa, aquilo lá vai me prender de tal forma e eu vou ser obrigado a aceitar determinados conceitos que eu não concordo. A Bíblia não pode ser interpretada dessa forma. Então a maioria dos cientistas, eles se desgarravam da própria religião por não concordarem com a forma como os ensinamentos eram passados. Eles não conseguiam ser obrigados a pensar da forma como estava ali. Eles precisavam buscar algo mais. Então, é muito interessante a frase de... agora eu esqueci o nome do filósofo que disse, mas daqui a pouco eu lembro, ou se alguém lembrar pode colocar aí. Ele disse que o problema da filosofia não é que os filósofos não acreditavam em Deus. Os filósofos não acreditavam no Deus criado pelos homens, mas eles acreditavam num Deus que criou os homens.
Augusto Cury repete muito essa frase em vários dos seus livros, tá? Então, eles acreditavam. Camille Flammarion, como fazia parte dos cientistas, ele também tinha essa particularidade. Mas espera aí, não é bem assim. Eu observo, eu sou um astrônomo, eu observo o universo. As coisas não podem ser assim, tão limitada como que a criatura humana. Então, ele foi astrônomo, ele foi um pesquisador psíquico, principalmente depois que ele foi seduzido pela própria doutrina espírita. E ele foi um grande escritor, tanto de obras dentro da astronomia e também de obras dentro da própria doutrina espírita, que infelizmente muitos de nós não conhecemos. Muitos espíritas não leem as obras de Camille Flammarion. Tá? Temos lá, por exemplo, Deus na Natureza, livro fantástico. Então, ele era justamente esse cientista. E Camille Flammarion, para vocês terem uma ideia, com 16 anos de idade, ele já trabalhava no Observatório de Paris. E, só para fechar aqui os comentários dele, ele foi um dos grandes influenciadores de Victor Hugo, e no discurso lá do enterro de Kardec, foi ele o responsável, nesse discurso, ou fazendo esse discurso, trazer para nós aquela expressão de que Kardec representa o verdadeiro bom senso encarnado. Então, nós estamos falando de pessoas que estavam realmente se dedicando a todo esse processo de conhecimento, ou pelo menos de avanço da própria ciência, e sobretudo trazendo a ciência para junto da religião, para que nós conseguíssemos avançar de uma forma bem mais racional, ou trabalhar no desenvolvimento de uma fé raciocinada. Então Kardec vai dizer, começando a falar sobre o espaço, que o espaço, se a gente buscar o conceito no dicionário, nós vamos identificar lá que o espaço nada mais é do que uma extensão que existe entre dois corpos. Sim, talvez seja muito simples de nós entendermos isso hoje, basta você pegar dois corpos, e aí a gente está falando de que tipo de corpos? Corpos materiais. Você pega dois corpos e mede uma distância, então ali é o espaço que está entre estes dois corpos. Assim como também eles vão designar espaço, o lugar onde os mundos se movem, ou aquele vazio. Então sempre é algo relacionado com um vazio, quando não tem nada entre duas coisas. Então, claro, uma visão ou um conceito muito materialista. Por quê? Porque é em cima das informações e dos conhecimentos que nós, aqui no nosso planeta, possuímos. Mas, aí Kardec vai começar a trabalhar. Hoje, através da doutrina espírita, nós sabemos que não existe nenhum espaço vazio. Não existe o vácuo. Tem um fluido cósmico universal que está presente em toda parte. Mas continuemos com esses nossos próprios conceitos. E Kardec, a preocupação dele em trabalhar nesta parte da Gênese é justamente com relação ao espaço, sobretudo do ponto de vista do infinito no nosso universo. O espaço, ele pode ser limitado? Se você fala que o espaço é exatamente a extensão entre dois corpos, você está limitando. Então existe um limite ali. Mas espera aí. O espaço, de acordo com as informações dos espíritos, sobretudo neste lugar onde os mundos se movem, ele existe algum tipo de limite? Como é que eu vou trabalhar este espaço, ou essa extensão, ou esse limite? E ele ainda brinca. Se nós saíssemos daqui viajando com o nosso pensamento, e nessa viagem com o nosso pensamento, a gente, imaginemos aí, viajando mais ou menos à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Ou, aqueles que querem ser mais específicos, dos 299.752.458, se eu não estou enganado, metros por segundos. Se nós viajássemos nessa velocidade com o nosso pensamento, imaginem a viagem que Chico fez junto com Emmanuel, saindo aqui da Terra, em poucos segundos,
nós já veríamos a Terra como um ponto muito pequeno, uma estrela, às vezes distante. Viajando mais alguns minutos, esse ponto ia ficando tão pequeno que logo logo ia desaparecendo. E se a gente viajasse por anos, séculos, milhares de séculos ou milhões de séculos, como o próprio Kardec coloca, nós provavelmente não teríamos noção de onde nós estaríamos, de onde nós chegaríamos, mas com certeza nós teríamos muito, e não tem uma forma de limitar esse espaço onde nós chegaríamos. Imaginem, milhões e milhões de séculos viajando à velocidade da luz, nós não chegaríamos àquilo que chamaríamos de fim. É só uma relação que Kardec vai fazendo para chamar a nossa atenção. Por quê? Porque por mais limitado que nós sejamos, Kardec vai fazer uma observação interessante no sentido de que vocês conseguiriam determinar ou colocar um limite para o universo? Vocês que estão aqui nos acompanhando, será que vocês conseguiriam? Aí Kardec vai falar, olha, se eu imaginasse um limite para o universo, eu queria saber o que teria depois desse limite. Tinha que ter alguma coisa depois. Então ele mesmo diz que a própria lógica nos mostra que não tem como ter limite. Por quê? Porque você vai imaginar alguma coisa depois daquilo. Mesmo nós não tendo essa consciência ou a noção do infinito. Mas do finito nós temos, e a gente sempre imagina ou vai pensar que existe algo depois. Este é exatamente o ponto que Kardec vai colocar para as nossas reflexões. Sobretudo para chamar nossa atenção para o Criador. Como é que nós podemos limitar o Criador? Teria como? Seria possível? A nossa própria concepção hoje já não nos permite. A mesma coisa acontece com o tempo. Sim. O que seria o tempo? Para nós, como é que nós avaliamos o tempo? Aí Kardec vai até fazer uma viagenzinha, né? Vamos viajar até lá o início do nosso planeta, quando ele começou. Tá, eu posso ter uma referência do início, do começo do nosso planeta. Mas, e o tempo antes do nosso planeta começar? Existia, não existia? Ou vocês acham que não existia o tempo antes do nosso planeta começar? Então, ele vai continuar fazendo essa viagem. Assim como quando o nosso planeta não mais precisar abrigar nenhum tipo de espírito. Quando ele for destruído, reformado. Vamos assim dizer por quê? Porque na natureza nada se perde, nada se destrói, tudo se transforma. Então, quando nós chegássemos no fim, o planeta não precisa, desaparece o planeta. O tempo continuaria ou não? Ou vocês acham que o tempo já se extinguiria? Opa, acabou o tempo. Como muitos aí estavam prevendo o fim do mundo, ou terminou o mundo. Vocês acham que o tempo continuaria no universo ou não? Olha, que coisa interessante. As reflexões que Kardec vai nos levando. Então, tudo o que nós temos hoje são parâmetros parâmetros, comparações para a nossa própria realidade material. E, infelizmente, nós ficamos muito presos a essa questão material. E exatamente por ficarmos presos, a gente vai perdendo, como nós dissemos logo no início, essa noção da própria lei do progresso. E isso, gente, nós estamos falando de espaço e tempo. Repito, eu não vou sair de fora daquilo que Kardec trouxe na Gênesis. Por quê? Porque depois, já no início do século passado, nós tivemos Einstein. E Einstein revolucionou alguns conceitos, sobretudo essa questão do conceito de espaço e tempo. E a teoria da relatividade, ela vai trazer muitas informações para nós. Informações que vocês poderão
perceber e pesquisar serão tão interessantes para nós entendermos um pouco do que acontece com o espírito. A teoria da relatividade, de uma certa forma, o que ela vai fazer para nós? Ela vai juntar, ela vai agrupar. É como se você hoje pudesse medir o tempo. Como é que nós medimos o tempo? Hoje nós medimos o tempo por segundos, por horas, né, por dias. Mas a teoria da relatividade, ela agrupa. É como se você pudesse medir o tempo também por metros. Essa relação espaço-tempo é uma das principais coisas que justamente Einstein trabalhou na sua teoria. Repito, nós não vamos debruçar nisso aqui. Quem sou eu? Não vou me arvorar. Não tem. Teria que ser justamente aqui um físico para poder explicar para vocês. Eu garanto que ainda ia ficar muita coisa confusa. Mas só para mostrar para nós. Por quê? Porque tudo isso é ainda muito relativo. Tanto relativo no sentido da teoria da relatividade, quanto relativo na nossa própria concepção. A gente sabe que é absoluto só Deus. Ainda um exemplo da própria relatividade é aquilo que nós falávamos. Se nós falássemos, por exemplo, quanto tempo tem um minuto? Todo mundo deve ter pensado, o que vai responder? Bom, um minuto tem 60 segundos. E será que hoje essa é a resposta correta? Não. Não é a resposta correta. Por quê? Porque o minuto, ele vai depender da velocidade. Olha que interessante. O que é um minuto para nós? Ah, depende. Se eu estiver esperando alguém, um minuto pode parecer uma eternidade. Nossa, fica aquele desespero. Ah, o que é um minuto para... Às vezes um minuto para a gente fazer alguma coisa, ele não dá nem tempo, a gente não consegue fazer. O que é um minuto para Jesus? Vocês já pararam para pensar e imaginar? O que é um minuto para o Cristo? Quando fala dessa questão de tempo, e principalmente para os espíritos superiores, e que tudo vai depender da velocidade, e é claro, da própria evolução do espírito, tá? A gente vai ver, tudo é medido. Nós não falamos aqui, Capela fica a cerca de 42 anos-luz da Terra, ou seja, a relação, a medida é essa. 42 anos percorrendo a velocidade da luz. 42 anos, tá? Esquece desses detalhes. Mas eu gosto sempre de pensar, quando vamos falar sobre esse tópico, tempo, e sobretudo de espíritos superiores, eu fico imaginando aquela cena de Jesus com Emmanuel no livro Há 2000 anos. Vocês já pararam ali naquela cena onde Emmanuel tem uma visão, ele vê o Cristo, e ali parece que o negócio se desenrola e quase que você escreve um livro só naquele pequeno intervalo que Emmanuel teve contato com o Cristo, que a gente nem sabe quanto tempo que foi. Eu vejo muito aquele episódio. Ou vocês também, quando forem fazer essa relação de tempo, só para vocês terem uma ideia dessa relatividade e que tudo depende da velocidade, peguem um momento de desprendimento do corpo físico durante o sono. Gente, o que acontece com os sonhos de vocês nesse período? Tem gente que no período do sono, vamos colocar ali, o básico, 8 horas. Num período de 8 horas, e às vezes não é nem tudo isso, mas a pessoa consegue nascer, ela consegue crescer, passar a sua infância, ela consegue chegar à fase adulta, ou seja, parece que decorre uma vida inteira durante o seu sonho. Mas é claro, por quê? Por conta da velocidade do próprio pensamento. É só para a gente ter uma noção dessa relatividade, que é aquilo que Kardec está chamando a nossa atenção aqui. A gente tem uma visão material. Por quê? Porque nós também temos parâmetros materiais. E a ciência vai avançando para tentar explicar essas coisas para nós. Nós ainda não conseguimos entender de uma forma
correta. Por quê? Porque ainda temos os nossos próprios limites. Mas Kardec mesmo vai dizer, olha, não vamos nos preocupar muito aqui com essas coisas, com essas questões. Que quando a gente for falar da matéria, ele ainda vai trazer e complementar isso. Por quê? Por conta justamente deste progresso que ainda está por vir e nós ainda não temos essa condição de, como espíritos mais avançados, identificar todas as nuances que envolvem, sobretudo, essas questões relativas a espaço e tempo. Nós vamos ver mais adiante no próprio livro A Gênese, a teoria da presciência, onde Kardec, junto com a espiritualidade, vai mostrar para nós que o tempo não é nada mais do que uma questão de espaço. Mas aí eu vou deixar para explicar lá na frente, não vamos tocar nesse assunto agora. É só para nós não ficarmos presos e nós começarmos a nos libertar dessas questões e trazer a lei do progresso para o nosso dia a dia. Não nos preocuparmos com essas questões relativas a tempo, não nos preocuparmos com as questões relativas a espaço. Nesse período de pandemia, mas eu não estou indo no centro, eu não estou indo na igreja, eu não estou indo no culto. Espera aí, é só uma questão de espaço. A samaritana perguntou isso para Jesus. Posso adorar a Deus aqui no Monte Garazim ou eu tenho que ir em Jerusalém? Jesus foi muito categórico. Deus é espírito e em espírito e verdade deve ser adorado. E o reino dos céus é para ser instalado dentro do seu próprio coração. Então, essa questão de espaço, principalmente como nós estamos ainda presos à própria matéria, ela precisa ser vencida e superada se a gente quer progredir. Senão nós vamos ficar presos à própria matéria. Da mesma forma, a questão do tempo. Aproveitem todo o tempo que vocês tiverem. Aproveitem o máximo possível do tempo. Prestem atenção nessa questão da velocidade. A gente sabe como é que hoje as coisas estão muito mais velozes e parece que nós não temos tempo para nada. Nós, mais experientes, vamos falar, poxa, naquela época a gente conseguia, hoje a gente não consegue. Por quê? Por conta da velocidade. As coisas, a velocidade ou a tecnologia deu uma velocidade mais na nossa vida. Hoje a gente vai de uma cidade a outra, entra no automóvel, rapidinho nós estamos lá. Hoje nós cruzamos o mundo num avião com questões de horas. E esta velocidade parece que diminuiu o nosso tempo. Mas, de novo, para a gente perceber justamente essa questão da relatividade. Tá? Então, para nós ficarmos, como eu disse, aqui, nesses conceitos trazidos por Kardec, não vamos aprofundar. Mais alguma outra informação, depois eu até trago para vocês, tá? Eu ia até falar da matéria, mas nem deu tempo, vamos deixar a matéria para o nosso próximo encontro. Mas a gente vai aprofundando um pouquinho, pelo menos para nós começar a identificar algumas coisas que estão fora daquele normal, do comum. Por isso que muitas pessoas não gostam de estudar, por exemplo, a Gênese nos centros espíritas. Mas é uma necessidade, por quê? Porque nós estamos nesse mundo. E nós temos que nos adaptarmos a essa velocidade. E adaptar a esta velocidade, principalmente como as coisas estão acontecendo, é algo que, se nós não fizermos, nós vamos perder muitas oportunidades. Aí a Maia está falando aqui, ó, as nossas aulas deveriam durar mais. Não, mas peraí, mas o tempo nosso, será que justamente por conta da velocidade parece até pouco? Talvez para uns não. Às vezes para uns dentro de uma casa espírita 40 minutos vai ser um suplício. Mas para aqueles que estão, às vezes, o pensamento já vai, parece que 40 minutos passa voando. Ok? Nós chegamos no fim dessa nossa reflexão. Espero que vocês tenham acompanhado também um pouquinho do nosso próprio raciocínio. Peguem depois a Gênese, deem uma lida, tá? Repito, não vou aprofundar, mas aquilo que eu puder trazer para vocês sobre as teorias novas, a gente vai trazendo para deixá-los aí mais familiarizados com esses termos que a ciência hoje nos apresenta. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês, tá? Muito obrigado pela paciência.
pelas energias e vibrações que vocês fazem nesses instantes, ou que nós fazemos todos juntos, porque essa energia, essa vibração é importante para mudar a própria constituição fluídica do nosso planeta, para auxiliar aquelas pessoas necessitadas. A espiritualidade aproveita tudo isso. E vamos então aproveitar também esse nosso tempo e trabalhar o máximo possível. Se podemos assim dizer, utilizando as palavras de André Luiz, vamos acumular bônus horas na prática do amor, do bem, da caridade, para que isso se transforme em hábito para todos nós. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.